paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida irmã. Aqui é o teu irmão em Cristo Jesus, teu irmão Isaías, do canal Ilustração do Ror. Eu venho trazer para você mais uma ilustração para a sua meditação nessa tarde. Presta atenção. Havia um garotinho que ele queria muito conhecer o mar. Todos os desenhos que ele fazia e levava para o seu pai era do mar. Ali ele desenhava praia, ele desenhava barquinho, peixinho e levava para o seu pai ver. E um dia ele falou para o seu pai: pai, o senhor um dia vai me levar na praia para conhecer o mar? E o seu pai respondeu para ele dizendo assim: um dia sim, eu vou te levar, pode ter certeza. Um dia que eu pegar minhas férias, nós vamos passar uns dias na praia para nós conhecermos o mar conforme você quer. Então veja só, esse dia tão esperado por aquele menino que queria conhecer o mar pela primeira vez. Essa viagem para o mar foi muito encantador, foi muito emocionante. Mas quando chegou lá no mar, aquele menino foi na praia juntamente com seu pai, com sua mãe, mas só que ele não desgarrava do seu pai. Por quê? Porque ele tinha medo das ondas. Uma hora as ondas estavam fortes, outra hora as ondas estavam fraquinhas, mas ele estava ali sempre receoso, porque nunca tinha visto tal coisa. E as ondas vinham com muita força até a beirada da areia onde eles estavam ali. Ele ficava com muito medo, com muito medo das ondas que eram muito fortes. Com essa ilustração, eu quero trazer para você, com este conto, quero contar para você nesta vida. Quem não tem medo de alguma coisa, né? Todo ser humano tem medo de alguma coisa. E esse menino tinha medo das ondas fortes, E como todo ser humano tem medo de alguma coisa. Mas eu quero dizer mesmo para você do medo que o inimigo tem da sua vida, O inimigo tem medo de quê, O adversário, ele tem medo de mim e de você. Por quê? Porque ele tem medo que você, que é cristão, seja um cristão mais fervoroso ainda. Ele tem medo que você alcance a vida eterna. Louvado seja Deus. E se você é fraco na fé, ele tem medo de quê? Ele tem medo que você seja um crente mais forte, mais fervoroso. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, do que o adversário tem medo? Ele tem medo que você retorne para os pés de Jesus, E você que nunca ouviu a palavra de Deus, que nunca aceitou Jesus como Salvador, ele tem medo de você em que sentido? Ele tem medo que você encontre o Salvador. Ele tem medo que você encontre Jesus. Ele tem medo que você entre dentro de uma igreja para ouvir a palavra. O adversário tem medo do ser humano a todo momento, em todas as fases. Ele tem medo. Por isso ele tenta te enganar o quanto ele pode. Porque o dia que você encontrar o Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele perde uma alma, O teu nome deixa de existir no livro dele, que é o livro lá dos abismos, aonde está o nome das pessoas que pertencem a ele. Por isso que ele tenta enganar a todo custo. A todo momento ele tem medo do ser humano. Ele tem medo do ser humano encontrar Jesus. Ele tem medo do ser humano ir para a glória. Ele tem medo do ser humano, louvado seja Deus, se ele é um cristão, de ser mais fervoroso, de ele buscar ter uma comunhão maior com Deus, Ele tem medo do ser humano ser mais obediente, ser mais doutrinado. Ele tem medo a todo momento, louvado seja Deus. Eu quero ler a palavra para você, escrita aqui no livro de Atos, no capítulo 12, no versículo 4, diz assim: e havendo-o prendido, o encerrou na prisão
entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Veja só, Pedro aqui está falando a palavra de Deus, que ele foi preso. Herodes mandou prender a Pedro, e colocou ele dentro de uma prisão, e nessa prisão Herodes mandou guardar ele a 4 quaternos de soldados, ou seja, eram 16 soldados guardando a prisão de Pedro. Por que tudo isso? Porque Pedro era um servo de Deus, era uma pessoa perigosa, Satanás tinha um medo terrível de Pedro, porque lá atrás, uma pregação de Pedro, ele ganhou 3.000 almas para Jesus, e o número de pessoas foram crescendo com a pregação de Pedro, chegou ao número de 5.000 almas. Olha só como Pedro era perigoso, para o inferno. Pedro estava saqueando o inferno, Pedro estava esvaziando o inferno. Por isso, quando ele prendeu a Pedro, mandou que essa prisão fosse bem guardada, Então Satanás, ele tem medo de quê? De que você, louvado seja Deus, que está afastado dos caminhos do Senhor. Satanás tem medo que você volte para os pés de Jesus. Satanás, ele tem medo que você que ainda nunca ouviu falar de Jesus, ele tem medo que você encontre Jesus, Você que está fraquinho, você que fala que está fraco, olha só, o adversário tem medo de você. Ele tem medo que você se levante, que você seja um crente fervoroso, um crente disciplinado, um crente fervoroso, um crente cheio de fé, um crente que serve a Deus de verdade, O adversário tem medo daquilo que Deus pode fazer através de você, e você ser um grande homem, uma grande mulher usada por Deus. Talvez você está aí falando assim: meu Deus, eu não sou nada, eu sou tão falho, tão pequenininho, tão fraco. Mas o adversário tem medo de você, o inimigo tem medo de você, Ele tem medo que Deus pegue você e te transforme em uma pessoa capaz de fazer uma grande obra para Deus, e muitas pessoas sejam abençoadas através da tua vida, Talvez você está aí menosprezando a você mesmo. Talvez você está aí falando: eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu estou esquecido por Deus, eu sou uma pessoa esquecida, eu sou uma pessoa abandonada, eu sou uma pessoa sem valor, não tenho serventia para nada na casa de Deus. Para com isso, Olha, eu venho falar para você nessa tarde o quanto o adversário tem medo de você. Sabe por quê? Porque o que você carrega dentro do teu coração, louvado seja Deus, é do céu. Louvado seja Deus, é o próprio Deus que está dentro de você. É o Espírito Santo que está dentro de você, morando dentro de você. E se você dá lugar para Deus, Deus pode fazer de você uma grande, louvado seja Deus, uma grande mulher, um grande homem de Deus, para ser usado, louvado seja Deus, na obra do Senhor, e saquear o inferno, tirar almas de lá de dentro. Quantas almas estão indo para o inferno? Quantas almas estão morrendo sem salvação? Quantas almas precisam ouvir a palavra de Deus? E você, como portador do Evangelho, desta palavra, louvado seja Deus, você conhece, você sabe, louvado seja Deus, você como portador dessa palavra, você é perigoso para o inferno. Você é perigoso. Por que Herodes mandou prender Pedro e colocar uma segurança tão forte para guardar a prisão de Pedro? Por quê? Porque Pedro era perigoso. Pedro, nas suas pregações, louvado seja Deus, porque Pedro não era doutor, Pedro não era formado, Pedro não tinha anel de teologia nas mãos, escatologia nas mãos. O que ele tinha era o Espírito Santo de Deus. Mas ele era muito perigoso,
para o inferno, e numa pregação dele, quantas almas se rendiam aos pés de Jesus. Olha só como que o inferno tem medo de você. Mesmo você sendo fraco, mesmo você sendo pequenininho, louvado seja Deus, talvez ninguém dá nada por você. Mas olha, o Espírito Santo de Deus, Ele dá. Jesus, Ele deu o sangue dele por você. Amém? Que fique com essa palavra, que Deus possa te abençoar. Louvado seja Deus. Assim como nós temos medo, assim como aquele garotinho tinha medo das ondas do mar, louvado seja Deus, todos nós temos medo. E essa, louvado seja Deus, ilustração, que essa palavra venha tocar nessa tarde no teu coração, em nome de Jesus. E assim fica com Deus, e que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém?